pessoal, boa tarde. Eu sou Elisa Eisenlor, da UBC, e a gente está aqui hoje lembrando, né, que esse é o mês internacional das mulheres. O mês, na verdade, o Dia das Mulheres é todos os dias, né? Todo mundo já sabe disso. Mas a gente aproveita essa desculpa desse mês para lembrar um pouco sobre como que as mulheres estão colocadas hoje, principalmente no mercado da música, que a gente vai falar, né? Então a UBC preparou um relatório, que foi lançado essa semana, que investiga como que anda o mundo da música com relação à igualdade de gênero. E a gente descobriu algumas coisas que infelizmente não são surpreendentes, né? Que são poucas as mulheres na música, dentre os que mais arrecadam, só 10 são mulheres, né? Dentre os 100 que mais arrecadam, elas recebem 28% menos do que os homens. Então essas informações que vocês podem ver no relatório revelam como que está o mercado hoje, né? Que falta espaço, enfim, a ideia aqui é a gente investigar o porquê, né? Pegar a experiência dessas mulheres que estão aqui comigo hoje, para a gente investigar o porquê que acontece isso e tentar pensar em soluções, né? Não é de hoje que existe a luta pela igualdade de gênero, inclusive é um assunto que está muito em voga hoje, né? A gente viu recentemente no Oscar, né? Que a Frances McDormand, que ganhou o Oscar de melhor atriz, ela fez um chamado que foi muito empolgante para mim, pelo menos, né? Ela pediu para todas as mulheres que foram indicadas ao Oscar se levantarem e falou sobre a inclusão da mulher, né? Teve também protesto no Grammy. Enfim, no ano passado todo mundo deve ter acompanhado o movimento Me Too, e que foi um movimento que ganhou muita força e muito impulso, principalmente por causa das mulheres que têm carreira artística, né? As atrizes, as cantoras. Então por isso que eu acredito muito na força da arte para levar essas mensagens importantes. E esse é um dos motivos que a gente está aqui hoje com as mulheres da música para falar sobre isso. Então eu quero apresentar para vocês a Cristina Fuscaldo, que ela é jornalista, escritora, pesquisadora, ela que participou do nosso relatório. A Gisele de Santi, que é cantora e compositora. A Eliane Dias, que é advogada e empresária, Racionais MCs. A Cláudia Seff, que é jornalista. E ela tem um evento muito interessante que vai acontecer na semana que vem aqui em São Paulo, dos dias 17 a 18. 16, 17 e 18. 16, 17 e 18, isso. Women's Music Event. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse evento. E a Karina Burr, que é cantora e compositora também, né? Eu queria começar com a Cris. Cris, você que para fazer o nosso relatório, você conversou com algumas associadas da UBC, né? De diferentes gerações. E para pegar ideias e insights para esse relatório, você conversou com a Marisa Monte, a Zélia Duncan, Letrux, Cátia de França, Sueli Costa e Mariana Aidar. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi e o que você descobriu nessas conversas. Primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite para participar desse relatório. Para mim é um prazer enorme, como jornalista, como pesquisadora, como cantora e compositora, também afiliada ao UBC, mas uma carreira ainda seminal. Meu interesse por essa história das mulheres na música começou com programas de TV, para o qual eu fiz um roteiro, sempre as minhas cantoras, mas acho que eu nunca tinha pensado, né, nisso, apesar de como jornalista eu sofrer uma série de coisas pelo fato de eu ser mulher, eu nunca tinha pensado que na música isso também acontecia, porque a gente sempre vê as divas no palco, né? Eu cresci vendo as mulheres cantoras que eu amava e nunca imaginei a dificuldade que elas poderiam ter passado, né? A gente já vê no palco, já vê aquela coisa pronta, linda, brilhando. E nesse programa que eu fiz para o canal Bis, entre 2013 e 2014, foi lá em 2014, eu tive vários insights, assim, conversando também com várias mulheres. Então, quando a gente, né, parou para fazer esse relatório, na verdade agora, né, como você sabe, está sendo a minha pesquisa do doutorado também, né? Estou fazendo doutorado e estou decidi trabalhar com essa questão da mulher na música. Eu comecei a primeira coisa que a gente pensou, né, vamos conversar com as mulheres, né? Sim. Porque a gente precisa com esses dados fazer uma pesquisa qualitativa. Exato, levar isso para elas, porque a gente fala, aconteceu isso comigo, mas a gente não tinha esses dados, né, tão concretos assim. Os números, né, quantitativamente. E aí a UBC, a gente bateu, né, os dados, os números, passamos vários dias equalizando aí os números e chegamos a esses números que me assustaram e assustaram as mulheres que eu entrevistei.
Algumas, óbvio, já tinham muitas histórias para contar, mas todas ficaram surpresas com os números, assim, que você falou, né, que são só 14% de associadas. São só 14% de associadas. A gente tem, é importante dizer que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e 6 a mais são mulheres. Tem mais mulheres do que homens. Então, por exemplo... reflete a demografia, né? Então Marisa Monte, por exemplo, chamou a atenção. Se a gente tem 200 milhões de habitantes e mais da metade são mulheres, por que menos da metade na música são mulheres? Por que menos da metade no Congresso são mulheres? Isso. Né? E aí, Cátia de França fez a mesma ponderação, né? Por que na Academia de Ciência tem tão poucas mulheres? E assim foi. E foi legal pegar essas mulheres de diversas gerações, né? Porque Sueli Costa, por exemplo, uma das primeiras compositoras aí dessa geração, década de 60, né? Ela falou algo sobre a canção que ganhou o festival, né? Exatamente. E eu perguntei, foi interessante porque muita gente mais antiga, e eu nas minhas pesquisas entrevisto gente, né, mais velha e tal, bastante, e tem gente que passou por várias situações de machismo, mas como tá tão enraizado entre eles, elas nem se ligaram. E a Sueli, foi difícil arrancar uma história dela. Ela ficou tipo, acho isso e tal. Mas ela ficou pensando até a hora que ela falou, não, mas tem uma história que agora você tá insistindo, eu sempre conto e eu vou contar. Que quando eu saí do festival que eu ganhei o 3º lugar, acho que foi o 3º ou 2º lugar, enfim, ela ganhou um prêmio num festival como compositora, e aí ela foi pegar um ônibus na saída, e aí tinha um compositor que estava saindo também, foi pro ponto de ônibus e falou pra ela, não, que maravilha de música e tal, eu vou pagar sua passagem, faço questão e tal, nananã, porque pra uma mulher você até que compõe bem. Ela falou, não precisa pagar minha passagem não. Ela não falou isso, ficou meio desconcertada, mas ela falou, foi uma ofensa pro resto da vida. Que eu trago isso na década de 60. A pessoa pensa que tá realmente fazendo uma arrasando. Exatamente. Aí vem Cátia de França e fala que até hoje ela sai do palco e as pessoas falam, mas você toca violão, acordeão que nem homem. Eu vi um show de Cátia de França um dia desse aqui. E tinha uma banda com ela, e assim, Cátia de França é ela, a composição, voz e violão. E não dava pra ouvir o violão de Cátia de França. A banda levantou. A guitarra altíssima, a banda muito alta, e não vi o violão dela. Eu saí catando o técnico, não achei que ele tava com o iPad fazendo em algum lugar do público. E eu fui embora, porque eu não conseguia ver como é que eu tô vendo o show de Cátia de França, não tô ouvindo o violão da mulher. Assim, eu fiquei falando na hora, eu queria ver se fosse o velho no lugar da velha. Mas porque fica, respeitamos Cátia de França, porque ela é Cátia de França, e porque ela vem de muito tempo antes da gente fazendo as coisas, né? Tá, agora se fosse um cara ali, fosse o seu Valença, né? Aí eu acho também que, eu não sei, óbvio que temos uma pesquisa aí pela frente, muita coisa pra se pensar, mas, por exemplo, Marisa Monte, ela é super dona da própria obra, dona da história dela, ela é pioneira nessa coisa de abrir um selo e tirar todas as músicas das editoras e gravadoras, enfim, ela ser administradora. E aí também foi muito legal ouvir isso dela, que ela também teve muita paciência e força mesmo, assim, argumentos para negociar isso ao longo do tempo, sem brigar, sem ter problema e tal, mas que são coisas que às vezes a gente tem que enfrentar. Né? Então, eu queria lembrar também que em janeiro foi lançado um estudo que foi essa mesma mulher, a Stacey Smith, o nome dela, que ela fez já faz alguns anos um estudo que compara os principais filmes de Hollywood, né? Os principais filmes que estão, enfim, sendo os filmes mais vistos, né? Ela sempre faz essa pesquisa e vê que falta inclusão nos estúdios de Hollywood. E ela começou a fazer, foi a primeira vez esse ano, que ela lançou em janeiro, ela fez também esse estudo com relação à música. Chama Inclusion in the Recording Studio, né? Inclusão no estúdio de gravação. Ela analisou 600 músicas que estavam no top 100 da Billboard, né, em 6 anos. E aí o estudo descobriu que tem uma proporção um pouco diferente com relação a intérpretes. São 22% de intérpretes nessas principais 600 músicas desses 6 anos, né? 12% de compositores e apenas 2% de produtoras musicais, né? Então, o nosso estudo da UBC mostrou até uma realidade parecida. Eu estava até conversando com a Gisele de Santos sobre isso, que a gente também tem mais mulheres intérpretes, né? São 11%, quando a gente analisa a participação dentro de fonogramas, a gente vê que onde a mulher aparece mais é como intérprete.
né? Ela está ali presente em 11% da participação, em detrimento de 8% como compositora. Eu queria que a Gisele, em especial, compartilhasse um pouco com a gente. 17%? É. Como intérprete? Ah, esse aí é o total distribuído, esse é de valores. Tá. Mas aí de participação. Não, tudo bem. E aí, Gisele, eu queria que você compartilhasse com a gente a sua visão sobre o papel da mulher nas diferentes funções da música, né? Por que você acha que elas aparecem menos nos bastidores e mais no palco? Como que é a sua experiência? Pois é, eu já ouvi reclamações assim de colegas intérpretes homens, né, falando, poxa, o momento é um boom de cantoras, né, o momento das cantoras. E eu fico pensando assim, que quando eu faço um show, geralmente quando eu recebo uma mensagem de alguém que admira o trabalho, nossa, sua voz é linda, que roupa bacana, não sei, coisas assim, relacionados não ao, digamos, ao penso, né? Quer dizer, ao trabalho autoral. Quer dizer, a pessoa, não ocorre a pessoa que aquelas músicas que eu estou cantando são minhas, eu compus, né? E quando ocorre isso a pessoa geralmente faz um comentário assim, as letras são suas? Nossa, as letras são suas, quer dizer, então eu sou capaz de fazer a letra? Porque a poesia é uma coisa feminina, né? Poesia feminina, coisa da pena, da tinta antiga, né? Ainda tá muito nesse imaginário. E a mulher no palco, a diva e tal. E eu super não banco essa história e eu falo, olha, letra e música são minhas. Você faz a música também? Mas e aí, como? Mas você faz como? No violão, no piano? E então tem essa questão que a parte do músico, a parte do ofício do músico está muito ainda ligado à imagem do homem, né? Do homem, né? Então, você sente isso também, Karina? Você percebe isso? Muito, muito. É um lugar... E assim, eu sempre que falo que é muita mulher, eu também costumo dizer, quantas duplas sertanejas de homem é de 2 em 2 em tamanho, vai dar mais. Vai dar mais cantor do que cantora. Multiplica por 2. Porque é um lugar que a gente pode estar, né? Então, se a gente pudesse estar em todos os lugares, a gente estaria como a gente está de cantora, né? É um lugar que você pode estar, então... Se você se junta um monte de criança ou de adolescente para fazer uma banda, naturalmente vão jogar a menina no vocal, assim. Aí se ela tiver uma vontade muito grande ou uma aptidão, não sei o que, ela vai pegar um instrumento, mas naturalmente o lugar dela vai ser aquele ali. E vão exigir dela também uma roupinha X, um parará. Vamos dar a panderola logo pra ela, não tirando a da panderola, mas né, vai ficar ali no lugar da gatinha. E quer dizer, e geralmente a gatinha, ela tem um penso masculino por trás, né, que é o produtor. Né? Quer dizer, ela não pode ser a sua própria produtora como a Marisa é muito. Ela não pode pensar no roteiro sozinha. E também não diminuindo o papel das intérpretes, que pensam no seu show, que pensam no seu repertório, isso também é muito autoral, né? Quer dizer, ela não precisa ser necessariamente compositora. Ela também está num papel muito autoral, a intérprete. Então, acho que a gente pode empoderar mais as mulheres nesse sentido. Eu já presenciei um grupo de mulheres que ia fazer um show e tal, e elas estavam super afinadas. Precisamos de um produtor. Poxa, precisamos mesmo. A questão de uma das cantoras foi, não, de repente a gente pode tocar sozinha e pensar no produto. Não precisamos de um produtor, né, de um homem para por trás. Eu queria explorar um pouquinho também o porquê isso é assim, né? Um pouquinho da construção histórica. Eu estava conversando outro dia com a Cris Fuscaldo e sobre os motivos que levam, né, a essa realidade que a gente vive hoje. E isso é muito antigo, é milenar, né? Já até no iluminismo os filósofos achavam que a mulher era um ser irracional e que ela não poderia se desviar da função natural, que era cuidar do marido e dos filhos, né? O voto da mulher foi conquistado há pouco mais de 80 anos, então a gente ainda tem entre nós pessoas que viveram isso realmente, né? E não muito longe, as atrizes de teatro, né, até há pouco tempo, eram obrigadas a comparecer na Polícia Federal para tirar aquela famosa carteirinha, né, que permitia fazer aquilo, né. Então, assim, a gente tem algumas crenças e verdades, né, deturpadas, que estão arraigadas na nossa sociedade, não só nos homens, mas também em muitas mulheres, né.
E também é o caso do racismo, né? O racismo, por conta da história, também deixou marcas bastante profundas na sociedade e que muita gente luta para curar. E a Eliane Dias, que está aqui também, ela é militante contra o racismo e tem uma história de vida também de muita superação. Eu acredito que você hoje é um exemplo para muitas pessoas. Eu queria que você falasse da sua experiência, que conte um pouco da sua história e que fala da importância das referências, né? Porque de repente se você cresce sem ver mulheres compondo, sem ver a mulher que está produzindo, né, uma cantora, você de repente acha que inconscientemente isso não é possível, né? Na verdade, você vê isso? a questão, eu fiquei até curiosa para saber, nessa pesquisa de vocês, que fizeram sobre o recorte de gênero, quantas cantoras são negras, né? Se fez o recorte de raça. Não. Porque isso é uma coisa que a gente já não pode mais deixar de observar. Né? No nosso estudo não tem, mas no estudo da Stacey tem um recorte de raça que eu não me lembro o número agora, mas é bem inferior. As cantoras negras, desde que eu entrei, quer dizer, a minha superação, que ela é cotidiana e dioturna, todos os dias eu tenho que passar por alguma coisa e superar alguma coisa, isso eu não tive outra opção. A opção é essa, ou faz isso ou faz isso, né? Não tem outra coisa para fazer, vamos fazendo isso daí, porque isso é a saída, né? Aí, agora, quando eu entrei, parei o meu escritório de advocacia, eu sempre fiz duas coisas e faço mais que duas hoje. Então eu tinha um escritório de advocacia e trabalhava como assessora técnica parlamentar. Aí eu parei o meu escritório de advocacia depois de um ano que eu virei produtora. E entrei para a produção e vi que a coisa era bem pior do que eu imaginava. Eu, como advogada, achava que o mundo da música fosse mais, né, muito cool, muito leve, muito tranquilo, muito suave, flexível, menos preconceituoso, muito, totalmente relax, né, aquela coisa linda, né, a gente via assim, olha, Florinda, maravilhosa. Eu achava que o mundo da música... Alto astral, né? Alto astral, né, aquela coisa assim. E eu achava que o mundo da música fosse mais ou menos isso. Depois de um ano, eu vi que não era nada disso, né? Como produtora, eu cheguei sem saber nada de produção. Sempre vivi, né? Nos últimos 20 anos eu vivo da música e de uma música que não é benquista, que é o rap e o hip hop. Então eu sou sustentada e fui sustentada há muito tempo, especificamente pelo rap. Né, fiquei 6 anos sem trabalhar, cuidando da minha casa, dos meus filhos, e fui sustentada por isso. E quando eu cheguei, as pessoas olhavam para mim e falavam, o que é isso? O que é isso? Né? Uma mulher negra, produtora musical, mas o que você faz? O que você está fazendo? As pessoas, elas não se dedicavam a me explicar alguma coisa. Assim, coisa mínima, sabe? Eu era uma folha em branco. Então, e já logo me descartavam, assim. Eu falei, gente, eu vou ter que enfrentar o negócio aqui, que o negócio é mais... O buraco é bem mais fundo pro meu lado, né? Porque aí veio a estupidez de querer ser produtora, veio todo o preconceito de ser mulher negra, veio todo o machismo por eu ser companheira de quem sou. Então, você ser mulher de alguém, você não existe. Um estigma, né? Quer dizer, você não existe, né? Casou, é idiota. Sua profissão é esposa, né? Não, você casou, você tatuou na testa assim, imbecil. Mais ou menos assim. Porque as pessoas não olham, as pessoas não conseguem ver o ser, né? O ser, assim, a pessoa, eu, Eliane. Né? Então via lá e falava assim, não é possível, tem que estar atrás desse cidadão, tem que estar atrás dele. Você não pode pensar, raciocinar, conversar, falar de negócio, produzir. E isso me deixou tão indignada, e eu fui ver mais a fundo. Eu vi que as cantoras negras, nem em Salvador a gente não tem cantora negra que se destacam com grande facilidade. A
a gente pegar as cantoras negras, a gente não consegue, né? Não tem as cantoras negras, não se destacam com facilidade. Na produção, as mulheres negras na produção não se destacam, eu não sei quantas tem, não sei. É difícil saber, né? Até a Cláudia até queria que ela falasse um pouquinho sobre a iniciativa dela, né? Do Women's Music Event, que na verdade são 3 vertentes, né? Que tem uma premiação, né? Que visa elevar as mulheres, né? Dar luz a elas. Tem um congresso que fala sobre o business, o music business, né? Não é para ficar discutindo a participação da mulher na música como a gente está fazendo agora, que também é importante, mas foca em fazer o fomento, né? E tem uma base de dados de profissionais da música, né? Como é que eu queria que você falasse sobre essa motivação de você ter começado essa iniciativa, né? E o que você visa com isso? Primeiro eu queria, nossa, eu tô super feliz de estar aqui com essas deusas maravilhosas e aprendendo como sempre. Essa aqui já é nossa sócia lá da WME, tá lá com a gente. Sou a sócia, vou lá fazer produção, eu quero trabalhar lá agora. Me convida para fazer a produção, dá um espaço, dá um lugar de fala. Dá um lugar de fala, nem todo lugar é um lugar de fala, né? Não, já é cativa lá. Eu tô aqui com a Monique Dardenne, que é minha sócia. A gente criou o Women's Music Event 3 anos atrás, como ideia, conceito, para a gente poder pensar num espaço onde a mulher teria realmente um protagonismo em vários âmbitos da música, né? Eu cresci com muitas mulheres sendo ídolas, assim, sendo role model, né? Putz, Tina Turner, desde as gringas, as brasileiras, as negras, enfim, todas eram muito aspiracionais, assim. Eu tinha essas mulheres como, uau, elas me levavam para frente, me motivavam muito dentro da música, que sempre foi o que eu queria fazer desde criança. E a gente, quando criou o Women's, a gente pensou num lugar onde a gente pudesse ter o protagonismo da mulher na música, mas falando sobre os assuntos pertinentes do mercado da música. Não necessariamente como é ser mulher da música, como é uma batalha diária ter filhos, criar filhos e trabalhar na música, ou como é aquele dia que você está de TPM e você tem que ir trabalhar. Não, são assuntos diversos do mercado de negócios, de tecnologia, dentro da comunidade da música, só que o protagonismo é pura e simplesmente das mulheres, e esse relatório só vem a confirmar a urgência da gente ter essas mulheres como protagonistas. Da Eli tá lá falando, sabe, da Karina tá lá falando, expondo o seu dia a dia, de ter vocês, e obrigada, esse ano a gente tem o BC como uma das marcas apoiadoras, para mostrar o quanto a gente está anos-luz dessa equidade que a gente tanto fala, né? A gente tem visto cada vez mais a mídia falando não, mas agora parece que está tudo certo, as mulheres têm gritado muito e têm avançado muito e têm conquistado espaços novos. Verdade. Mas aí a gente vê que são 11% de intérpretes, que é o maior número que tem dentro dessa pesquisa. A gente vê que são 7% das compositoras. Assim, e aí eu vou para uma questão da raiz, e depois eu volto um pouco para o WME. Eu tive esse ano no Girls Rock Camp, que é uma iniciativa que existe há 12 anos nos Estados Unidos e está há 8 anos aqui no Brasil. É um acampamento diurno, onde as meninas passam o dia aprendendo sobre música, sobre feminismo, sobre história da música e sobre por que temos esses números, né? Hoje a gente chega a ver esses números porque talvez se tivéssemos outras iniciativas em que as meninas se sentissem à vontade para aprender música e não se sentissem para trás dos meninos. Eu tive banda quando eu era pequena, quando eu era adolescente, assim. E eu lembro que eu era a única menina da banda e eu tocava guitarra e cantava. E o outro menino guitarrista, sempre que eu ia fazer alguma coisa esboçando um solo, ele vinha e me destruía, porque ele tinha uma técnica muito melhor. E eu era guitarra base, e eu falava, cara, não vou mais fazer o solo, porque ele toca muito melhor do que eu. Então sempre tem essa coisa de inibir, de se colocar à frente, de se posicionar como, deixa que eu mostro, gatinha.
E não virou pra ninguém? Mas isso é que ela me perguntou e eu não respondi, é a falta de referência. Exato. Não, e eu ia falar, eu ia entrar exatamente comentando um comentário breve para não atrapalhar sua fala. Que eu quando comecei a escrever, eu também não, meu irmão é músico, meu pai é músico, mas eu era a menina da casa. Então não me deixaram fazer música. Tinha aquele eu fui fazer incentivo, jornalismo de música. Então eu lia você, né, tava te falando, eu lia as matérias que você publicava na Bis. E eu tinha grande referência na Maria Baiana. Eu me agarrei na Maria Baiana, maravilhosa. nas revistas antigas da década de 60 e 70, para dizer para os meus chefes de redação, nos primeiros empregos que eu tive, que já tinha tido uma mulher, 2, 3 no jornalismo, que também são muito poucas mulheres. Não temos críticas mulheres no jornalismo, críticas de música. Por isso que sempre também ficam exaltando as belezas e as belezas e as belezas. As belezas, os cônjuges, né, das cantoras. Eu queria falar sobre isso, porque hoje o stories bem, quem assistir isso depois não vai conseguir ver, mas o stories da Karina hoje me inspirou bastante. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a responsabilidade da mídia em cima disso, né? Como que a mídia mostra a mulher na música, né? Como que poderia ser? Pra mim, eu sempre, inclusive, eu guardo um monte de jornal lá em casa. Eu comecei a tocar em 94, né, em Recife, então eu guardo um monte de traça. É uma extensão do que rola no estúdio de ensaio, do que rola no palco, né? É a mesma coisa, assim. Os homens estão acostumados a ter a narrativa, né? Eles estão acostumados a contar história, então a gente é musa das histórias deles, né, pra eles. Na cabeça deles a gente vive pra eles, né, pra embelezar a vida deles, e, né? Então, pra inspirar, é musa, eu odiava, eu odeio, mas na época era. E eu fazia questão de inclusive, rolou em mim uma coisa louca de eu falar na época que eu queria ser medíocre, eu tenho o sonho de ser medíocre. Mas é porque eu vi os meninos fazerem as coisas com irresponsabilidade, brincando e se divertindo. E a gente não pode brincar, do mesmo jeito que a gente não pode bater bola, que eles estão ali fazendo de criança até adultos, né? A gente também não tinha essa coisa de poder brincar, era tudo muito sério. A cobrança maior. Era tudo muito sério, muito sério. Então você pode de repente estudar muito e ser a pianista, mas você ali brincar, não podia. E na mídia sempre tinha essa coisa, cara. Primeiro eu tinha. A primeira banda que eu participei foi o Ed, mas a Comadre Florzinha foi a que eu batizei, foi a que eu participei de tudo, né? E era só mulher. E sempre, primeiro que queriam tirar foto, sempre levavam a gente pra uma praça. Sempre queria uma coisa meio bucólica, assim, uma coisa... E começava a perguntar umas coisas, sabe? Você acha que a gente fica todo dia se contando pra comer bolo, tomar chá? Não sei. É um negócio estranho. Umas perguntas absurdas. As fotos queriam que a gente ficasse numa coisa meio abraçada, um negocinho meio assim. E sempre nos textos tinha essa coisa. Falava de beleza, falava de... Sabe? Teve uma... aqui, antes de começar, eu tava falando com elas que... O meu problema aqui era se eu ia falar tudo ou falar só um pedaço. Porque falar o nome da galera, né? Então foi aquela mulher que denuncia o marido na delegacia da mulher e volta pra casa com ele. Eu não vou falar o nome de ninguém. Mas, por exemplo, já teve um blog aqui famosão que, como um dos discos da Comadre Florzinha, na crítica do disco, o cara falou: Karina Bu e Zá são duas mulheres bonitas, pena que não valorizam isso, não investem em figurino. E não sei o que, o cara tá fazendo a crítica do disco e tá falando da roupa da gente. É crítica de moda, tipo, na Rolling Stone mesmo, né? Que foi essa coisa que eu coloquei, era uma matéria na Rolling Stone falando o título era Mulher na Bateria, sim, e arrasando. E depois gente, compara com o homem, né? E aí vai falar... Parece até um homem. Aí é uma lista de 11 que eu também não entendi. Será que não acharam 20? Porque tem 11, não é 10, não é 20. E aí só gringa, claro. Né? E aí é sempre assim, fulana é mulher do Carlos Santana, sabe? Fulana, e aí sempre tem isso. E quando você vai... A Rolling Stone é uma referência, mas todos são referências, né? Normalmente vai falar, tipo... É que eu não sei pronunciar o nome dela, é só sei como se escreve. A guitarrista de O-R-N-T-H-I, a guitarrista que tocava com o Michael Jackson. Nossa, maravilhoso. E aí sempre que vão falar dela... se qualquer matéria que você for ler, a loira de não sei o que, começa a falar, cara, assim. Nossa, e aí eu botei até essa semana também, eu botei de David Gilmour do que lindo, do Pink Floyd. Isso, ninguém nunca falou da beleza do cara, o cara é um deus, saca? Ninguém falou da beleza dele nunca. Todos eles são, né? Uma vez eu fui fazer uma matéria com China e Canibal também, e eles acharam amigos, acharam que estavam arrasando no feminismo.
acho lindo mulher tocando, acho lindo não sei o que, vai sentir que achar lindo porra nenhuma. E outra, é lindo vocês tocando, vocês são lindos, Canibal é lindo você tocando baixo, cantando no Devoto, sabia? Que um monte de gente acha lindo, é como se não, eles são responsáveis pela música, pela beleza é a gente, né? É, a seriedade, né, da música beleza tá é com as mulheres, então... Agora, uma coisa legal que aconteceu lá no Girls Rock Camp, que eu tava contando, é que as meninas, assim, com 7, 8 anos, tem algumas que voltam todo ano, né? E vão todo ano, todo mês de janeiro estão lá, passam uma semana em Sorocaba, internadas naquele lugar maravilhoso. E elas se sentem tão poderosas, assim, que elas vão passando de instrumento para instrumento. A minha filha mais velha foi esse ano e ficou no teclado. Ela já tinha aula de piano e tal. E ela se sentiu tão bem, tão acolhida, assim, pela primeira vez, sabe, em grupo, que eu fui buscar ela no fim da tarde. E aí eu falei, e aí, filha, como é que foi hoje? Ela, mamãe, foi fenomenal, assim, fenomenal, tipo, não é uma palavra que ela usa, sabe, mas foi tão maravilhoso, foi tão avassalador, é uma experiência tão incrível, empoderadora mesmo, essa palavra um pouco, a gente usa, acaba ficando um pouco, né, às vezes jogada, assim, mas é verdadeira, é dar poder para essas meninas, e também dar referência. E aí no primeiro dia, aí ela me contando no carro, super empolgada, eu falei, e aí, mas me conta como é que foi a hora do almoço e tal. Elas levam a marmitinha, as meninas cuidam de aquecer a marmita e tem sempre um show na hora do almoço. E ela estava me contando, mamãe, hoje teve um show maravilhoso de um rock de bruxa, muito legal, nossa, eu quero que você baixe, quero ouvir mais e tal. Eu falei, o que será essa banda? Eu achei que era uma banda das voluntárias e tal, e depois eu fui ver a banda Racta estava tocando na hora do almoço das meninas. Então é muito bem feito, é muito bem pensado. São 90 meninas por ano, né, que são atendidas. Então eu fico imaginando se isso se replicasse em outras cidades, né, se tivesse muito mais dessas iniciativas para as crianças, a gente não estaria nessa. A gente não estaria nessa condição que a gente está hoje. De 11% de intérpretes, de 7% de compositoras. Essa é uma se isso tivesse uma replicação no rap, imagino, com as meninas pequenas, né, sendo acolhidas por mulheres mais velhas, por cantoras, por instrumentistas, por poetisas e tudo mais, que é o caso do Girls Rock Camp. São 86 voluntárias para 90 meninas. Quer dizer, é muito um tratamento incrível que elas dão. É muito carinho, é muita acolhimento. Elas se sentem muito... Essa foi foi a Letícia Novaes, né? Letrux mandou na fala dela, na conversa dela comigo, eu botei exatamente essa fala no relatório, vou ler aqui, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Ela fala, os pais devem respeitar a vontade dos filhos com suas atividades extracurriculares, mas é importante incentivar a ida a shows, concertos, mostrar musicistas em vídeos, ao vivo. Sem essa de menina não pode, todo mundo pode tudo. O preconceito e o medo estragam muitas trajetórias, infelizmente. É o machismo, né? O machismo que eu estava discutindo ainda ontem sobre o quanto é difícil você desconstruir uma mulher machista. Nossa. Né? É extremamente difícil você desconstruir. Então as meninas são educadas por mulheres que pensam de forma machista. Né? O João está chegando e vai ter toda a abertura. Né? Então é isso. Muito difícil você chegar e falar, eu quero a minha filha vai ser o quê? Ela vai ser musicista? Mas e aí? Sabe, vai ser musicista, vai fazer parte dos 11% lá da UBC, ela vai ganhar dinheiro, ela vai sustentar, ela vai precisar, sabe, como ela vai sobreviver. Esta a construção machista no total é que dá esse reflexo pra gente. Enquanto a gente não conseguir reverberar, trabalhar a base para deixar essa coisa do machismo tomar conta da essência da coisa feminina, os reflexos são esses mesmos. E enquanto o Brasil é racista, é machista e é paternalista. Então, enquanto esses pilares eles continuarem ainda sendo replicados com toda a força que não vejo. E no rap eu não vejo a menor possibilidade de ter o camp rap. É mesmo? Não? Não vejo. Eu não vejo. Eu sou muito pessimista nessa questão. Eu vejo MC Sofia sozinha, né? Existe uma estrutura social. Como é que
levaremos 50 mulheres para apoiar 90 crianças rappers cantando. E normalmente quem procura o rap é a classe da ponte para lá, tem menos condição financeira, tem que ser um trabalho de base que vai ter que ser feito praticamente com muita criança do zero. Vai ser difícil você pegar uma criança negra que já toca um piano, que já toca uma guitarra e tem essa visão, essa cultura toda para poder fazer música no rap, né? Isso daqui eu não vejo. Eu, pelo menos, quando eu vejo o tamanho de toda a estrutura que tem que ser criada para fazer isso, eu não tenho condições, sabe? Eu não consigo pensar. Eu tenho uma amiga famosíssima, maravilhosa, que está fazendo um trabalho maravilhoso de colocar crianças negras dentro de uma escola de alto nível, porque as crianças ricas, negras, vivem numa escola branca, rica. Então, ela falou assim, não, vamos juntar todas as crianças ricas em uma escola rica. Mas todas as crianças ricas negras numa escola é pouco. Vamos pegar para cada uma criança rica, negra rica, colocaremos 5 crianças negras pobres. Então, o que acontece? Essas 5 crianças, a família dessas 5 crianças estão sendo preparadas para que essas 5 crianças pobres negras frequentem essa escola branca rica. Agora imagina o trabalho. Isso eles possuem hoje 55 crianças negras ricas. Então vão levar cada uma dessas 55 vão levar 5. Olha o tamanho, o volume de trabalho que está sendo feito com os pais. Né? Imagina no rap. Ela é rica, milionária, maravilhosa. Agora imagina eu pensar nisso, né? Essa estrutura toda. Então o buraco é muito mais embaixo. Tem um trabalho de base. É aquela história do reflexo histórico, né? Que a gente estava conversando. Exatamente. O Brasil tem uma série de reflexos históricos que precisam ser corrigidos e vamos esse aqui é o start. Ótimo. Porque assim, os players do mercado musical de hoje, é claro que eles não têm culpa do que aconteceu no passado, né? Mas será que não tem uma responsabilidade de consertar, né, o futuro, de incentivar, né, de uma responsabilidade em atuar nesse reequilíbrio, né? Eu acho que tem uma coisa também, desculpa, pode continuar. Que eu acho que tem uma coisa também de ter um descompasso, que cabe aí também a coisa da mídia, né? Tem um descompasso, né, entre a realidade e o que aparece na mídia, né? Que tem um monte de relação de poder aí, relação colonial, né, de poder que existe. E aí, o que é que aparece lá, né? Tem um monte de coisa acontecendo, incrível, e é como se tivesse que pedir uma permissão, né? Muito para estar ali. As pessoas que escrevem e que fazem essa mídia, muitas vezes têm o poder de fazer, mas se acomodam, né? Como se, não, o esquema é esse mesmo, eu não vou poder abrir espaço para isso aqui. Mas pode, amor, né? Tipo, esse trabalho mesmo que ela falou, né, tem muito a ver com isso, né? Com usar o poder que tem para equilibrar a isso é uma pessoa que move mas são coisa, muito poucas pessoas interessadas, né, em usar esse poder. Não, mas essa questão, desculpa amor, mas essa questão a questão da UBC, a própria questão das meninas que estão fazendo, a minha própria inserção no mundo machista negro, né? Isso já é grande coisa, cara. Já é muita coisa. A própria UBC chegar e falar assim, não, eu vou dar voz para mulheres. Quem deu voz para as mulheres? Então isso já está acontecendo. Vai chegar um momento, quando eu olho para o rap, quando eu olho para a minha posição no rap, chegou um momento dentro da banda que eu trabalho, que ela não tinha outra opção. E isso, não tem outra opção. Ou você leva as mulheres nas suas funções, nos seus trabalhos, ou você dá voz, ou você dá voz. O que você vai fazer? Você vai deixar esse caldeirão de mulher fervendo, explodindo? O que você vai fazer com tudo isso? Mas acho que a gente está num caminho positivo, assim, que é... Porque pensando em mídia, por exemplo... quanto artista teve que vir do Nordeste e se mudar para São Paulo e Rio tem isso poder... mesmo, não tem internet lá, né? É no Rio e São Paulo, é impressionante. Isso é outro reflexo histórico, porque na década de 70, sei lá, enfim, você tinha lá Rosenblit em
em Recife, mas que era uma gravadora pequena, que a primeira enchente, a segunda enchente que rolou, acabou com a gravadora e não tinha mais como os artistas lá gravarem. Uma gravadora que as pessoas saíram daqui para gravar lá, inclusive, né? Então, quer dizer, esse povo todo tinha que descer para cá, descer pro sul, Maravilha, né? Que era como o nordestino chamavam, o sudeste, para poder gravar disco, para poder fazer a história, fazer a música, né? Então, quando eu falo que tá melhorando, é que de cara as redes sociais ajudam muito, né? Dá pra dividir a passagem do avião. E você consegue fazer seu live onde você estiver, né? Consegue estar minimamente distribuir. Tem muitos incentivos, enfim, Recife mesmo é um lugar que... Mas tipo, Recife, por exemplo, tem lugar pra tocar até hoje, sabe? Se eu tocar no carnaval, aí uma briga pra ver quem toca, e mesmo assim você recebe... Não sei quanto tempo depois, eu toco no Festival de Garanhuns, que é no meio do ano, mas também você tocou num ano, no outro você já não toca, e você também recebe um ano depois. Aí um monte de gente fica, tem que boicotar, as únicas 2 chances que você tem que tocar. No seu lugar, tu vai boicotar, tu não vai nunca mais participar daquilo, né? Vai ficar em outro lugar, pra sempre. E voltando ao assunto da gente de responsabilidade, né, de quem está no mercado de atuar nesse reequilíbrio, eu queria lembrar mais uma vez o que a Frances McDormand falou quando ela recebeu o Oscar, né, de melhor atriz. Ela levantou uma questão interessante, que é do Inclusion Rider, que é um termo que foi uma ideia cunhada pela Stacey Smith, essa mesma mulher, que eu sou fã dela agora, que fez essas pesquisas, né, de gênero, de inclusão, que significa que as pessoas que vão negociar um contrato com Hollywood, ou seja lá onde for, né, elas podem negociar que haja uma cláusula de equilíbrio, né, equilíbrio que a produção ela reflita a real demografia. Se tem 50% de mulheres, tem que ter 50% de mulheres na produção. Se tem 50% de mulheres negras, tem que ter se tem tantos por cento de, não sei, de pessoas que têm dificuldade de mobilidade, também tem que ter essa mesma quantidade na produção. Vocês acham que isso funcionaria na nossa realidade brasileira? Como vocês veem esse tipo de cláusula no nosso mercado musical? Eu acho que aí a gente tá falando de uma galera muito poderosa, né? No topo do Oscar é bem diferente, né? Que a gente mas a música tem poder, né? Já começar no Congresso. Eu ia falar isso. Vamos poder espelhar a nossa sociedade, né? Porque ali já tá bem zoado. Tem cláusula, né? Pro Congresso tem, né? Dos partidos, mas aí no meio do caminho a galera consegue burlar isso, né? Porque as candidatas, eu não sei exatamente os números como são, mas aí tem lá a cota para mulher, só que aí ali mesmo elas não recebem a mesma grana para o material de imprensa. Então elas no meio do caminho já ficam. Então quem chega lá, e também das que chegam lá, quais são as que representam realmente, né? Então é sempre uma resistência, né? Tem que estar sempre provando, sempre lutando atrás, sempre tendo que passar mais perrengue, né? Tem que, quando fala, tem que ter 50% de mulher no Congresso. Eu tô nessa agora de que a gente tem que votar em mulher, né? Agora, as mulheres que fazem campanha, elas não recebem a mesma proporção para fazer campanha. Elas não recebem a mesma proporção. Por exemplo, se eu tivesse a pretensão de sair candidata, se eu fosse competir com um homem, ele ia conseguir R$1.000 para, hipoteticamente falando, R$1.000 para fazer a campanha dele, e eu ia conseguir 100. Né? Então não tem a mesma proporção. Já de largada você já sai atrás. Se você não sofreu um golpe no meio do caminho. E na hora de votar, a gente não vota, cara. As mulheres não votam em mulheres. Né? Como é que vai fazer? Existe 54%, sei lá, de mulheres. E as mulheres não votam em mulheres. E aí depois, a gente só vai conseguir mudar isso. A gente só está aqui porque a gente tem na liderança uma mulher. Ela está aqui na liderança. É uma mulher que está na liderança. Então lá tem uma mulher na liderança. Lá tem uma mulher na liderança. Na minha empresa tem eu de liderança, uma mulher da liderança. Então na hora de fazer as escolhas, eu vou escolher. Eu tenho 2 profissionais, uma mulher e um homem. Os 2 têm a mesma qualidade, as mesmas são profissionais e trabalham da mesma forma. Isso vai pesar para mim, então eu vou colocar lá uma mulher para trabalhar comigo, né? Eu sei, eu vou lidar bem com a TPM, eu vou lidar bem com o filho que tem que amamentar, eu vou lidar bem, sabe, com o marido que enche o saco, eu vou lidar bem com isso,
né? Então a gente precisa estar ocupando os lugares de poder para a gente trazer as nossas. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter a tal da sororidade, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter empatia uma com a outra. Essa é uma palavra super importante, a empatia. Gravar mulheres, então, quer dizer, o que a Sueli Costa passou, eu passei agora ano passado. Um artista que eu admiro muito, um grande amigo, que eu acho que eu admirava, agora não mais, me falou, nossa, suas músicas são incríveis, você compõe tão bem, você parece um homem compondo. 2017. Então, assim, desautorizou totalmente. 2017, um cara genial, assim. Cagou na saída, né? Como a gente fala. Tava indo bem, tava elogiando e desautorizou. Então, gravar mulheres. Falando um pouco também sobre como essa desigualdade de gênero acaba que se perpetua, né? Não dá pra deixar de notar a sua barriga, né? Eu sei que você também tem um filho pequeno em casa. Mas você já me contou que seu marido ele assume, né, as responsabilidades junto com você e tal. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que você observa ao seu redor nesse sentido, né? Você acha que o excesso de responsabilidade que a mulher carrega até na vida pessoal pode atrapalhar a carreira na música também? Com certeza. Só que daí também é uma questão da gente não culpar a natureza. Quer dizer, então a mulher gera, né? Então tem que ter esse cuidado. Porque eu acho que a mulher, nessa sociedade que a gente vive, ela não tem uma rede de apoio, né? Que a permita produzir tanto e com tamanha qualidade, digamos, ela tem a mesma capacidade, a mesma qualidade, mas ela não tem a disponibilidade do tempo, da energia, porque ela está voltada à família, quer dizer, ela gera isso, já despende uma energia absurda, já limita, quer dizer, eu acabei de ir para uma viagem a trabalho e fiquei uma semana. Quem que ficou com meu filho de 3 anos? Meu marido e a minha mãe, ficaram cuidando dele. Mas nem todos os maridos são assim, né? E nem todos os maridos são assim. Lá em casa, eu nem fico fazendo propaganda porque a gente não fica. Não, a gente deve fazer propaganda. Pelo amor de Deus. A gente deve fazer campanha assim, né? Mas eu sei que isso é a minoria dos homens são assim. Eu vejo amigas muito próximas passando perrengue, né? Inclusive porque tem aquela coisa do ele ajuda, ele é uma beleza. Não, gente tem dia que ele até lava uma louça. Nossa, que até lava. Assim, a coisa do ajuda não, gente. Não é ajuda. A casa é de todos. Você fez o filho lá junto com o camarada, né? Então tem que ter uma divisão, não é uma ajuda. Não é uma força. Nossa, ele dá uma super força. Só um parênteses, essa foi uma bola que a Marisa Monte levantou na conversa comigo. Ela falou, poxa, por que a mulher que faz um aborto é criminosa, mas o homem que engravidou ela não é? Exato. Isso é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu me achei tão feminista quando ela falou isso. Eu nunca pensei nisso, porque de fato são dois responsáveis, né, por essa diferença. E é muito raro uma mãe receber um elogio porque ela amamenta, porque ela se dedica, afinal de contas, essa é a obrigação dela. Agora, se o pai trocou uma fralda, nossa, que homem maravilhoso. Ele vira paizão, gente. Exato. Nossa, já. Mas enfim, eu tenho essa rede de apoio, graças a Deus, que é toda a minha família, né? Além do marido, tem minha mãe, minha sogra, enfim. Minha irmã foi junto na viagem, porque se me acontece alguma coisa, né? Qualquer coisa, me dá uma assistência. Eu tenho essa rede de apoio. Então, quer dizer, eu não vou precisar parar 1 ano, 2 anos a minha produção. Aí, até fizeram um comentário quando eu postei o evento de bate-papo de hoje. Não é que as mulheres recebem menos, é que tem menos compositoras de sucesso. Mas por que tem menos compositores de sucesso? Onde está esse espaço? Esse espaço existe, tá igual essa disponibilidade de tempo, de energia, de rede de apoio. Claro que eu vou ficar atrás do homem. Como que eu não vou ficar atrás do homem? Eu vou ter que parar 1 ano da minha produção. Isso se perde muito, se perde contato, se perde festivais, se perde shows, se perde muita coisa se você não tem essa rede de apoio. Quer dizer, claro, isso passa por mulheres que trabalham em empresa, que tem só 3, 6 meses de licença maternidade, enfim. E nós que nem temos isso. Em tempos de gravadora, né, porque estamos em outros tempos, agora exatamente eu não sei, você está falando, é interessante você trazer essa experiência, né, tua, mas em tempos de gravadora, quando a mulher engravidava no meio da gravação de um disco, o disco ficava congelado até ela parir, ter a licença e tal, e voltar. A Melinha foi uma dessas, quando ela lançou o Frevo Mulher, ela estava grávida, já na capa do disco ela estava grávida, o disco foi lançado encostado na gravadora, eles até fizeram, distribuíram e tal, mas e ela em Fortaleza tendo filho, para depois
quando a música estourou, não por ela, porque tocou no Carnaval da Bahia, num trio elétrico da Bahia. Daí a gravadora chamou ela desesperada, que a música começou a tocar em rádio. Aí ela vai, larga o filho com a mãe e volta correndo pra fazer sucesso. O filho já com quase 1 ano. Disco parado. Não pode aparecer grávida, né? Isso, claro, eu tô falando de 79, de 80, né? Claro. Mas enfim, foi assim por muitos anos. Né? Teve uma banda recente, né, nos anos 2000, que, enfim, não sei se é tão conhecida, mas não vou citar nome, mas a menina aconteceu isso. Não vou citar nome porque eu lembro que foi um desabafo dela pra mim. Tipo, eu engravidei no processo do disco, a gravadora engavetou. E nunca aconteceu a banda. Porque não vai estar gatinha, né? Exato. E eu lembro que a gravadora, eu dei uma sondada e alguém da gravadora falou na época: mas eu não tenho como fazer uma performance que elas fazem com ela grávida. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer a turnê pelo Brasil com ela grávida? Não, e tem essa coisa da empatia. Só ela sabe, né, se ela falou, vai fazer ou não, se ela quer fazer ou não isso. que não se tem, né? Eu lembro quando eu fiquei grávida, eu trabalhava numa empresa e aí eu fui falar, com medo, assim, de falar pro chefe: nossa, eu tenho que falar que eu tô grávida, caramba. E você já ter esse sentimento é bizarro, né? Como se o seu chefe não tivesse tido uma mãe, né? Exato, e como se ele não tivesse um monte de filhas também. E aí quando eu falei, ele falou: puta, tá grávida, puta caralho. E foi isso, a reação, absurdo. sabe? Que absurdo, cara. Parabéns, Tipo, já calculando, não, assim, ai que bom, Calculando querida, o custo. tá grávida, que ótimo, que legal. Não, isso. foi isso, essa reação é muito comum. E isso é o que acontece, né? Isso é o que empurra as mulheres a terem filhos depois dos 40, né? Que é uma... Já está estabelecido. Que é uma rotina, né? As mulheres falam assim: não, eu agora vou me estabelecer quando eu estiver no limite, então no limite eu vou ter filho. Comigo também foi a mesma coisa, e não tem jeito, e é assim, e ainda agora ainda é bem pior hoje, com todas essas conquistas que nós mulheres tivemos. O espaço para a mulher ter filho, ele diminuiu mais ainda, delimitou mais ainda. Eu vejo esse mês, é o mês da mulher, então estou rodando bastante, e essa é uma reclamação que eu ouço muito, as mulheres falando: você tem quantos anos? Você namora? Você vai casar? Você pretende ter filho? Entendeu? E dependendo da resposta, não consegue entra. Não quero. Você é uma excelente profissional, mas você vai casar o ano que vem? Não quero. Sabe? Você é uma excelente profissional, tá aqui seu currículo, mas daqui a pouco a maternidade está batendo na sua porta, não quero. Né? E isso tá comum, não tem jeito. Não, eu não quero ter filho, abomino, não sou lésbica, não sabe? Então, não sou lésbica, não estou preparada para isso agora, não vou ter filho. Né? Existe um grande número, vocês não acompanham, mas existe um grande número de empresas que realmente preferem as mulheres, né? Eu queria que vocês falassem assim com as mulheres que estão chegando no mercado da música agora, né? Que conselho vocês dariam a elas, né? O que vocês acham que elas devem seguir, além de ir no Women's Music Event, para mais sobre o mercado? 16, 17 e 18 de março, estejam lá. Eu acho que de cara, para qualquer mulher, para qualquer homem, para qualquer ser humano, eu diria que a gente tem que se unir. Sabe? Tem que unir mulher com mulher, tem que unir mulher com negra com mulher branca, tem que unir homossexual com mulher com... Uma suruba. Se tem qualquer possibilidade de ser minoria de alguma forma em algum lugar, tem que se unir. Porque também existem separações nos próprios grupos, né? Eu vejo muito isso no mundo acadêmico, né? Eu faço um doutorado, então às vezes eu estou em congresso também e tal. Eu vou do acadêmico ao jornalismo, à música, à prática. Então, às vezes eu vejo também umas separações que eu fico: não, gente, a gente tem que estar junto. Agora mesmo saiu um edital de bolsa lá no meu doutorado, e aí 3 pessoas não ganharam. E aí eu entendi também, no meu caso, eu faço muita coisa, eu tô com um monte de coisa e tal, e eu não cumpri 100% dos critérios, mas uma menina negra e um pernambucano, que não são ali da zona sul do Rio, daquela universidade onde a gente está, entendeu? E aí a gente começou a conversar, né? Eu fui a primeira a falar com eles assim: vem cá, vocês vão reclamar, né? Porque vocês cumpriram com todos, e tinha gente que tinha ganhado bolsa que eu sabia que eu não tinha cumprido, assim, né? Porque a gente pega o currículo Lattes, é só ser um pouquinho mais apurado também, né? A gente que é jornalista também apura, né? Vai pesquisar.
E aí eu botei a bola pra eles e eles abriram sem de câncer e tal. E aí tá uma confusão lá agora. Eles vão ter que responder. Né? E eu entrei junto, claro, porque... Deixa eles falarem que eu não cumpri, mas deixa eu incomodar pra eles me falarem, sabe? Porque, sei lá, eu sou minoria porque eu tenho um lado artístico e não 100% acadêmico. No meu caso, né? É uma minoria boba, mas enfim, é isso. No caso da menina negra, não sei, mas enfim. Né? Do pernambucano que não veio dali, né? Sei lá. Então, eu acho isso. Eu acho que quando você sente que tem uma coisa errada, tem que juntar. E se você tem poder pra ajudar a levantar, mais ainda, né? Agora, não sei se todo mundo tá afim de fazer isso, né? Eu fico pensando no antes disso, sabe? No antes do mercado até. Claro que tem gente que começa e já tá ali inserido no mercado, né? Mas eu vejo muito problema que acontece antes que reflete nisso. De você entrar ali na disputa pelos lugares e tudo, né? Que é a relação com a equipe que trabalha com você, por exemplo. Na maioria das equipes vão ter maioria de homens nas bandas, né? No trabalho de produção, de tudo. Então muitas vezes sua energia é totalmente sugada nessas relações e você acaba sem conseguir mostrar o trabalho que você quer e seguir o caminho que você quer. Porque você está seguindo um monte de padrões, às vezes você nem sabe disso. Eu mesmo já passei por um monte de perrengue, passei de novo, daqui a pouco, gente, porque eu tô passando de novo pela mesma coisa, né? Isso envolve, e vindo para essa coisa de autoria, tem muito isso. Eu converso muito com um monte de mulher, né, que faz música, que compõe, que faz letra, tudo, e tem o mesmo tipo de problema com a equipe, de você muitas vezes ser engolida por aquilo, sabe? Muitas vezes na própria autoria, de você ter que dividir coisa que não é pra dividir, sabe? E a pressão é tão grande que você acaba negociando, né? E assim, essa coisa de trocar, né? De conversar com as outras mulheres é muito importante. Porque tem um monte de mulher passando pela mesma coisa que você tá passando. Às vezes você fica, meu Deus, sou eu, porque eu, né? Não, é a mesma coisa, né? E com os caras isso não acontece. Então, e você tá com uma equipe de amigos também. Muitas vezes eles não querem fazer isso com você, mas eles estão fazendo sem nem saber. Porque eles estão tão acostumados a comandar. Então você chega muitas vezes nessa coisa de mercado sem conseguir botar moral na sua própria casa, sabe? Isso, a questão da união, ela realmente ela faz uma diferença. Eu me vejo completamente sozinha. Eu cheguei numa produção onde eu tinha uma banda de 18 homens, depois outra banda com 22 homens, depois outra banda com 9 homens. E eu cheguei na produção, só eu, mulher, só eu sozinha. Eu cheguei, eu olhava para aquele monte de homem assim, e eu tinha que falar 3, 4 vezes, eu tinha que falar no tom mais alto, para poder fazer, e o rumo. Não, mas você não sabe. Ah, não, mas você não vai fazer isso, mas você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Teve um dia que eu cheguei com um produtor, eu falei para ele assim, olha, eu saí como equipe com 1 tonelada de equipamento, 30 pessoas, e eu liderei essas 30 pessoas, essa tonelada de equipamento. Eu viajei por 2 anos com essa equipe sob o meu comando. E eu levava 2 mulheres comigo, porque elas não tinham função de produção, mas eu levava as 2 comigo porque eu queria ter 2 mulheres comigo. Eu queria ter 2 mulheres comigo. Mas, infelizmente, as 2 mulheres machistas. Nossa. Né? E isso me prejudicou terrivelmente, ter 2 mulheres machistas comigo, né? Mandei embora, agora não quero mais. Se eu ficar sozinha, eu fico sozinha, né? Não quero, né, 2 mulheres machistas comigo, mas eu levava. E naquele momento, né, eu via as coisas e não gostava, mas eu falava, pelo menos são 2 mulheres comigo. Recentemente, no ano passado, eu tive que chegar para um produtor e falar para ele assim, olha, meu amor, eu estudei para ser advogada. Você tem que provar isso. Né? Mas agora, se eu estudar para poder colocar um backdrop, eu vou colocar o backdrop, sabe? Então, se eu estudar para ver o pé direito, eu sei o que é o pé direito. Eu tive que falar para ele, colocar, sabe? Falar isso para ele. Entendeu? Eu falo assim, filho, não é a última coisa, eu tenho condições de fazer isso. Você estudou para fazer isso e você tem que fazer do jeito que eu estou mandando. Porque eu estudei para fazer isso, mas se eu quiser fazer o que você faz, eu vou fazer melhor que você.
Então, às vezes, você tem que ser... Reafirmar a firmeza. Tem que ser assertiva, Tem que, né? tem que ser curta, grossa, arrogante, tem que ser dura, não abrir mão. Não E aí eles cara. dizem, é louca. É louca. Não, mas aí você... Adoram. Aí eles perdem toda a razão, né? Qualquer pessoa que fala pra mim assim, mas você está louca, eu falo, a conversa acabou aqui, pega minha bolsa e Exatamente. Outro dia eu li uma entrevista da Bjork, né, que me surpreendeu também. Ela tem 30 anos de indústria, milhões de álbuns vendidos, super aclamada pela crítica, e ela falou que às vezes ela usava artifícios para escapar da discriminação. Ela falou assim: eu finjo que eu sou boba e dispenso às vezes 5 vezes mais energia do que seria necessário para fazer qualquer coisa. E aí as coisas acontecem. Exatamente o que você falou, tem que repetir 5 vezes a mesma coisa. Sim, tem que fazer a louca às vezes, né? Tipo... Mas no meu caso, eu sou... É chato ficar falando isso, eu já tô cansada de falar isso, mas eu sou uma mulher negra. E mulher negra não tem credibilidade. Não tem. Sabe? A gente tem que ficar falando, sendo interrompida, sabe? Sendo interrompida o tempo todo, porque não tem credibilidade. Ah, não, isso não é importante. Isso não interessa. Não, isso não cabe pro meu povo, não cabe pro meu gênero. Então, a energia que eu gasto é uma energia muito grande, né? Porque eu tenho que ficar provando. Então, no direito é super legal, porque eu tenho minha tribo. Eu gosto da arrogância da minha tribo, eu gosto do saber da minha tribo. No direito, a minha tribo, ela sabe que se você chegou e você estudou direito, você é advogada, é porque você tem cérebro, você tem alguma coisa, Então a tribo jurídica, ela não menospreza você porque ela sabe que alguma coisa você tem na cabeça. Na produção eu enfrento isso. Então não são só 5 vezes, eu dou 10 voltas para poder provar que tá certo. Que conselho você daria, Gisele, para quem tá começando na música mulher? Ou homem também, né? Porque acho que esse tipo de conversa também é muito importante para os homens. Não, né? a gente também tem que deixar claro que a gente não quer que acabar com os homens do mundo, né? A gente É muito importante isso que você falou. Exatamente. O feminismo não é contra o homem, é a favor da igualdade, exatamente. Da inclusão, exatamente. Era exatamente esse ponto que eu ia chegar. Eu não sei se eu tenho exatamente um conselho para os músicos, mas bom, vou ser mãe do 2º menino, né? Eu já tenho um menino, então pra mim isso foi um baque muito grande, porque eu sempre imaginava que seria menina, empoderadíssima e tal. Mas eu quero meninos empoderados também, que empoderem as mulheres. Quer dizer, um dia eles terão ou não família, mas eles viverão nessa sociedade junto com homens e mulheres. E eu acho que eu teria, na verdade, conselho para as mães, né? Empoderem seus meninos também, né? Empoderem as meninas e os meninos. Quer dizer, essa coisa de menina não pode tocar guitarra, brincar, né? Ao mesmo tempo, o menino também pode dançar, ele também pode ser bailarina, bailarino, o que ele quiser. Porque a partir do momento que ele se sentir apto também a isso, ele também vai habilitar as meninas em volta, né? Permitir, pelo menos não boicotar, né? Porque essa coisa de o homem vai permitir o espaço da mulher. Não. Permitir não. Não, permitir não, porque... Exatamente. Mas pelo menos não boicotar e não encher o saco, assim, pra gente ter que correr tanto atrás e tem que estar sempre despendendo essa energia absurda. Eu costumo dizer que eu eduquei um homem para não bater em mulher e eduquei uma mulher para não apanhar de homens. Então isso é uma... Exato. Coisa, por aí. Eu eduquei um casal e fiz isso, né? E é um exercício, porque você tem né? Você tá num mundo machista e você ter essa visão assim de cima e ver aquela coisa funcionando ali, é extremamente complicado você educar um homem para não bater em mulher e educar uma mulher para não apanhar de um homem. Né? Não abrir esse espaço, né? Porque existe também. Você pode ter assim, não é a fraqueza, né? Mas a gente às vezes se coloca num lugar que é o lugar da onde a gente está tentando sair há muito tempo, que é o lugar,
esse machismo enraizado que tá há tanto tempo, velhaco. Que às vezes é inconsciente. Que às vezes a gente até solta a gente mesmo, frases da gente. que são bizarras, assim. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, essa aí vai dar dor de cabeça quando crescer, sabe? Por quê? Coisas, nossa, bizarras. Nossa, e que, mulher, nossa, e que estão tanto lá no nosso hipotálamo, assim, que a gente mesma tem que entender que isso a gente precisa trabalhar, porque, pô, a gente tem uma responsabilidade, assim. A gente fala no WME, é um espaço em que, às vezes, os homens, né, quando a gente começou a sair para mostrar em agências e de publicidade, marcas, os homens ficavam com muito medo desse evento. Porque, mas vem cá, vocês não estão praticando machismo ao contrário? Ixi. Vocês não estão implementando aí um certo preconceito ao contrário? Vocês não estão sendo preconceituosas com relação aos homens? Vocês não estão combativas demais? E a gente sempre chegou com um discurso muito diferente, de que não, é justamente o contrário. A gente quer que esteja lotado de homem ali. A gente quer que, se possível, tenha mais homem até do que mulher assistindo aquela fala, porque é mais importante que o homem, essa ficha caia para o homem, do que muitas vezes para a mulher. Óbvio que você tem a mulher machista que consegue ser pior do que o homem, né? Essa daí eu sofri no é difícil, mas a questão do homem estar lá e entender e cair essa ficha e falar, puta que pariu, olha o que eu tô fazendo tantos anos. Porque eles acham que é uma coisa de menina, né? Eu sinto isso com a minha música. Homem pode ir, né? O meu público é basicamente mulher e as gays. Os homens héteros ficam do meio por fim quando vão. Eu falo pro meu namorado, repare na rua quem é que fala comigo, velho. Todo mundo que vem falar comigo. As gays e as mulheres em geral. Os caras gostam, mas gostam se alguém perguntar. Tem um pouco de medo. Naturalmente eles não falam de música de mulher. Agora se perguntar em mulher, fulana maravilhosa, fulana, aí tem uma lista. Entendeu? Mas é como se fosse música de menina. Eu escuto música muito, por exemplo, minha namorada adora seu som, eu escuto muito isso. Eu falo, namorada, o cara fala isso porque ele gosta minha também, namorada né? adora seu som, é tipo música de menina mesmo. É uma cobrança do macho, tem que ser macho, né? Se o macho falar que gosta da mulher, ele tá sendo menos macho porque ele gosta de uma cantora. E não é isso. Né? Não é isso, ele tem um ouvido maravilhoso, ele tem, sabe, ele gosta de música boa. E ele tem essa coisa, essa cobrança dele ser macho o bastante para não admitir que gosta de uma cantora, né? É terrível. E a mulher machista, outro dia a minha amiga, eu faço MBA, e eu tava com uma turma lá, eu tive que chegar me apresentando como feminista para poder entrar na universidade. Porque como eu me apresentei como mulher, eu não fui aceita. Então eu me apresentei de um jeito mais agressivo. E a coisa rolou, foi super legal, curti pra caramba. Academia, sim, você tem que ficar contigo. Eu cheguei e falei assim, agora eu sou empresária, eu sou mais agressiva, então vou chegar assim, né? Cheguei batendo. E aí a moça chegou pra mim e falou, eu falei assim, eu sou feminista, eu não sou contra homens, longe de mim, não sou contra o ser humano, nem contra homem, nem contra mulher, nem contra nada, né? Aí ela falou assim, mas eu sou machista. E, nossa, mas eu senti parecia que eu tava dentro de um vulcão, assim, sabe? Bom, mas pelo menos a saída declarou, né? Não, a maioria não mas é feminina. Doeu, me rasguei, eu fiquei rasgada assim, sabe? Né? Não faz sentido nenhum. Não, mas eu me senti me rasgando, sabe? Assim mesmo, na carne. A mulher chegar pra mim, eu sou machista, como... E a única pergunta que eu fiz pra ela, você ganha o mesmo que... a função que você exerce, você ganha a mesma coisa que o seu colega? Ela falou, não, eu ganho menos e dou graças a Deus de estar lá ganhando menos. Eu falei, não. Não, no caso, bom, você beijo nem pra essa estaria criatura aqui há um tempo atrás, né? Se você Mas por isso que eu tô um pouco mais esperançosa, porque eu acho que é minoria, ela é minoria hoje em dia, a pessoa que tá feliz porque tá lá. Eu acho que tem muito mais gente brigando acho que ela pelos quis causar, direitos. ela sair do lugar. Eu acho que essa coisa, por exemplo, da maternidade, né, de como... Eu acho que da não, criação, eu acho que é porque a gente vive numa bolha mais intelectual mesmo, porque às vezes eu penso, não, as coisas estão mudando, e eu converso muito com o Rodrigo, meu marido, e falou, eu acho que a gente está na bolha, porque Eu também acho. Não, mas eu a acho que grande massa ainda pensa assim, como Eu também acho. Não, a grande massa. Bom que eu mas tenho anos esse atrás, nem os raciocínio. intelectuais, entendeu? verdade. Ah, não, sim. A gente sim. já avançou, e aí meu marido, que não é desse meio, que é de Curitiba, de outra, sabe, outro lugar, outra coisa, e eu casei com ele, depois ele me contou essa história, que quando ele tinha 8 anos de idade, ele chamou uma amiguinha do colégio de Piranha, a mãe dele
enfiou-lhe a mão na cara, não, em tudo, não sei. Espancou ele em casa e levou ele pra pedir desculpa com a menina, com a mãe e com a diretora do colégio. Cara, e ele é totalmente, que você tava falando do seu marido e tal, é totalmente foda, diferente dos homens que eu me relacionei anteriormente. Você vive na bolha. Vive na bolha. Mas aí você tá relacionamento bolha. Aí que tá, né? Eu tipo uma coisa. Ele não tá na bolha, e então eu tenho esperança quando eu vejo uma história dessa, quando eu vejo você criando seus filhos assim. Todo homem, se soubesse o quanto é gratificante você conviver com uma mulher feminista, sabe? Uma mulher que se empoderou, empoderada, que vai, que conversa, que discute, que busca as coisas, que quer, que sabe, que sai, que entende, que sabe o que está fazendo, sabe? Que luta pelas outras. Se todo homem soubesse como é bom isso, sabe? Eu vejo os companheiros que são, né, os que se relacionam com as companheiras, os companheiros, eles têm um orgulho de ver aquela mulher lá aguerrida, sabe? E entende o que ele fala, facilita a vida dele. Eu costumo falar para os homens assim: o que vocês querem uma mulher que, sabe, que não facilita a sua vida? É bom até para você, uma mulher que vai, faz, que é livre, né? Facilita a própria vida. Ter uma mulher feminista do lado é incrível, cara. Eu acho que é maravilhoso para qualquer homem ter uma mulher feminista do lado. Se ele se infeliz, bate o carro e fica paraplégico lá, a mulher dele não vai passar fome, sabe? Sabe, a filha dele não vai, a filha dele, ela tem autoestima lá em cima, né? Você ter uma filha feminista é maravilhoso, cara. Ela não precisa casar bem pra... Não precisa casar bem pra ser bem resolvida, casar bem. Pode casar com quem ela quiser. Ela não vai nem precisa casar. Ela não precisa casar, ela não vai apanhar na cara, sabe, de um cara machista, ela vai selecionar, igual você fez, né? A mulher feminista, ela fala assim: não, esse cara aqui, não, isso não, eu vou seleciona. É maravilhoso ter feminista. E a questão do feminismo, né, que assim, eu sinto que ainda assusta muitos homens. É uma questão muito forte, porque parece que, eu acho que foi você que falou, eu tô falando isso aí, mas é só para os homens que estão incomodados. Eu acho que você falou uma vez, uma coisa assim. Ou não, você falou uma coisa muito legal na premiação. A gente tem uma premiação que acontece no final do ano, teve a primeira vez, né, esse ano que passou, e a gente vai fazer de novo em novembro, junto com a Vevo. E aí a Karina subiu ali pra tocar, maravilhosa, com aquelas musicistas atrás, divas, né, 3 percussionistas maravilhosas. E, pô, é uma música que tem é selvática, que tem uma mensagem muito forte. E aí ela falou: eu tô aqui, fui convidada para esse prêmio aqui, e me perguntaram: por que você tá indo num prêmio de música de mulher? Por quê? Eu tô aqui muito feliz com essas maravilhosas aqui, para que um dia, talvez, seja normal ser mulher. Ser mulher vai ser um negócio normal. Eu morri de rir aqui. E assim, é inteligente essa bicha aqui, porque ela usa o humor de uma forma ácida para passar as mensagens reais, né? Então o feminismo hoje é uma mensagem real e dura para muita gente. Muita gente aceita isso como, ou ouve o feminismo como uma coisa perturbadora e ameaçadora, quando na verdade é uma forma da gente equalizar um negócio que tá muito difícil de chegar. E que quando equalizar vai ficar melhor pra todo mundo. Vai ficar bom pra todo mundo. E é só isso. A nossa camiseta que a gente vai estar vendendo lá no WME, no nosso lounge, é uma ilustração maravilhosa de uma artista que chama Mari Matz, e a frase "The future is equal", né? Que a gente vê muito essa frase: o futuro é feminino, o futuro é das mulheres, né? Não, o futuro é de todo mundo, mas vamos equalizar, vamos fazer que seja realmente igual. E para chegar lá, o feminismo é uma urgência, cara. E não tenho medo do feminismo, porque é a única forma, é legal. E não é combativo, não tem um monte de mulher de metralhadora pronta para matar os homens. Ao contrário, a gente tá querendo ir junto, na verdade. Isso, cara, não tenham medo do feminismo. Estudem para saber que o feminismo não é um monte de mulher de metralhadora querendo matar os homens e querendo depois colocar degolados em praça pública. Não tem essa. Vamos junto, homens, mulheres, trans, todo mundo junto por um futuro mais igual. É isso. É muito mais gostoso, na verdade. Eu ando todos os dias eu ando muito e vejo muitas pessoas todos os dias
E eu vejo o quanto é gostoso, gente, a gente estar com pessoas que entendem o que a gente fala, entendem o que é isso, sabe? Se as pessoas tivessem essa relação de falar assim, olha, eu quero, você é um homem branco, né? É o meu opositor totalmente, né? O homem branco está no topo, eu estou lá atrás. Mas eu quero aprender com você, homem branco. Vamos trabalhar junto? Vamos fazer um lance junto? Vamos fazer uma coisa legal? Entendeu? Então, às vezes, semana passada, às vezes eu sou feminista e às vezes na hora de fazer um negócio, as pessoas, os homens às vezes vêm pisando em ovos comigo, assim, sabe? Aí a semana passada aconteceu isso, aí veio um empresário falar comigo. Ele falou, eu preciso falar com você urgente, você pode falar comigo? Posso? Estou te ouvindo, pode falar. E aí ele falava assim, não, mas eu posso falar com você amanhã? Eu falei, claro, onde você está? Eu vou até você, porque eu saio todos os dias, poderia ser caminho. Não, imagina, eu não quero te incomodar, eu vou até você. Eu falei, tá bom, vem aqui. Aí foi falar comigo, aí teve meia hora de conversa, ele falou, porra, eu tinha uma outra imagem de você. Tava morrendo de medo. Tava morrendo de medo de você. Como é que você recebeu com a metralhadora? Eu falei assim, pô, você é muito mais, você é muito mais brava, né? A gente ouve que você é muito mais brava do que o artista que você trabalha. Eu falo, não, eu sou inteligente, né? Eu sou racional, eu sou inteligente, eu sou ponderada, eu pondero. Você fala, eu ouço, né? E vice-versa, eu falo, você ouve e a gente vai chegar no denominador comum, né? E aí ele fez trabalho comigo, ele tá mega feliz. Quando eu cheguei ontem na minha casa tinha chocolate, tinha flores. Eu falei, mas ele tá mega feliz, achou que eu era um bicho, cara. Achou que eu era um bicho, mas né? Então por isso que eu falo, eu não sou um bicho. Aí veio, fez um trabalho comigo, então fez o trabalho andou, tá tudo caminhando direitinho, a coisa tá fluindo do jeito que a gente colocou no cronograma, bem curtinho assim. Aí ele me pegou, chegou lá, me mandou a flor. Aí acho que ficou mais ansioso do que eu, porque eu cheguei em casa 1h da manhã. Eu cheguei em casa 1h da manhã e ele 11h30 me mandou uma mensagem, você recebeu minhas flores? Eu falei assim, estragou surpresa. Estragou surpresa. Aquele que atravessa a surpresa, entendeu? né? E é um empresário. Será que ela ficou brava de receber as Nossa, será que pegou mal? Não é uma coisa feminista? Também ontem tinha um monte de post no Facebook e troco minhas flores por isso, por aquilo outro, por respeito. Tinha homens. Sabe aquele algum desse falou, pois eu falei assim, não, pelo contrário. Eu falei, não, a gente fez um trabalho legal, né? Eu não coloquei lá, você é um homem branco e eu mulher negra, fizemos um trabalho legal. Não, eu falei, não, a gente fez um puta trabalho legal, uma mega parceria. Adoro flores, muito obrigada. Sabe, eu não sou um bicho, cara. Simplesmente eu preciso reagir. E a porta que abriu para eu reagir é a porta do feminismo. E lembrando, homens também adoram flores, pelo menos meu marido. Inclusive é ele que molha todas elas e cuida muito melhor que eu. Então, mas às vezes é isso, né? A porta que abre pra gente reagir é a porta do feminismo. Né? Se eu ficasse esperando assim, que algum homem branco ou negro me pegasse pela mão e abrisse as portas pra mim, eu estaria onde? Você estava lá esperando. Não, se eu tivesse em algum lugar, né? Eu não consigo imaginar, já tinha evaporado. Inclusive ele faz isso porque precisa, né? Eu escuto muito galera falar, você adora falar sobre isso. Eu não adoro não, ele cansa, tem que falar, eu não tenho que falar. Então, a gente não está aqui falando sobre isso, né? Agora eu já ouvi um homem várias vezes falarem assim, não, eu acho super legal esse negócio feminino, eu também sou feminista, mas assim, tem mulheres que exageram, né? Aí eu digo, olha, eu acho que nenhuma luta é exagero, e isso cabe para todas as lutas. Eu ouço assim, já deu, né? Eu ouço assim, já deu, né? Esse negócio de feminismo já deu, já passou. Nossa, e fica assim. É meio exagerado. Cláudia, para a gente encerrar, eu queria que você desse a sua mensagem para quem está começando, que conselho você daria nesse ambiente que a gente vive, né? Como que a gente pode consertar essa inequalidade? Eu acho que assim, eu comecei falando do feminismo e perdi, mas eu acho que é isso, tratar desse sentimento, desse movimento, como uma coisa muito importante dentro da música ou dentro de qualquer âmbito que você esteja trabalhando, seja mulher, seja homem. É muito importante que você entenda que esse é um sentimento de
para a gente chegar num ponto em que ninguém vai mais ter que falar sobre isso, em que esse papo aqui está esvaziado. É um sonho que a gente, daqui, sei lá, 15 anos, o Women's Music Event seja, sei lá, People's Music Event, sabe? O evento da música das pessoas, sem gênero, que o gênero não seja mais um assunto em pauta, né? Eu sou louca para que a gente, para que isso caia seja fora de moda, ficar falando, papo de mulher, não sei o que, não tem mais. Nossa, olha que legal, será que a gente vai viver para ver isso? Eu não sei, tenho dúvidas, mas acho que quem quer entrar na música e quer entrar de uma forma inteligente, quer se colocar como um artista, né? Especialmente o artista, que a gente sempre acho que é a primeira função que a gente observa e é aspiracional, porque é aquela que se projeta para o público de uma forma geral. Claro, você tem desde pessoas que estão lá atrás, no back-end, trabalhando para que o artista brilhe, tem toda essa comunidade por trás, mas a gente vê muito o artista. Então quem está entrando com pretensões de ser artista é muito importante que tenha um discurso que seja legal, que seja honesto e que seja positivo. Acho que a positividade que a gente está tendo, essa reverberação toda do mercado, que tudo isso está acontecendo, a gente estar aqui sentadas com essas mulheres maravilhosas, com esse estudo não tão maravilhoso, né, o resultado, mas que a gente está aqui para tentar mudar. Então toda essa caminhada é para que a gente chegue num outro lugar, num outro patamar. Então o artista é muito responsável. Toda vez que eu vejo a Karina no palco, e ela sempre fala, e eu sei que é um assunto que você nem queria falar mais, né? Mas sempre fala e é sempre importante. Eu acho que todo mundo sai do teu show, sai de uma forma impactado pelas tuas frases, pelas tuas colocações, que são sempre ácidas e bem-humoradas e tudo. Então acho que o artista, quem tem essa pretensão, tem que ter essa responsabilidade social. É super importante ter isso. Legal, muito bom. Mulheres lindas, maravilhosas, eu agradeço muito vocês terem vindo aqui, tá? Muito obrigada. Eu acho que é muito importante a gente investigar e falar sobre isso, né? Pra gente poder consertar esse gap que a gente tem. Aí eu espero que o futuro eu veja um pouquinho de forma positiva. Eu acho que o futuro a gente vai ter sim um People's Music Event, vai ser mais igual. E obrigada por vocês terem vindo aqui para discutir isso com a gente, tá? Fico muito feliz. Obrigada. Valeu. Valeu. Obrigada a vocês.